Você provavelmente conhece a imagem dourada de Salomão. O rei que pediu sabedoria a Deus em vez de riquezas, o juiz brilhante que sugeriu dividir um bebê ao meio para revelar a verdadeira mãe e o construtor do templo mais magnífico da antiguidade. No entanto, a narrativa bíblica e histórica completa revela um homem infinitamente mais complexo, sombrio e contraditório do que as histórias de escola dominical sugerem. O homem que escreveu milhares de provérbios sobre prudência e autocontrole terminou seus dias cercado por um harém gigantesco, adorando deuses estrangeiros e levando seu próprio povo à beira de uma guerra civil. A realidade brutal é que o reinado de Salomão, muitas vezes chamado de Era de Ouro de Israel, foi construído sobre alicerces que misturavam diplomacia genial com opressão tirânica. Pouca gente sabe, mas a ascensão do Rei da Paz ao trono foi marcada por um banho de sangue calculado, onde irmãos e generais foram executados friamente para garantir sua coroa. Como o autor de Eclesiastes, que pregava que tudo é vaidade, acumulou a maior fortuna líquida descrita no mundo antigo apenas para morrer amargurado e espiritualmente falido. Para entender Salomão, precisamos olhar além do ouro e do incenso e examinar os documentos que detalham a estrutura administrativa de seu governo. Descobriremos um sistema de impostos esmagador e um recrutamento de trabalho forçado que transformou os cidadãos livres em servos do Estado, gerando um ressentimento que explodiria imediatamente após sua morte. A pergunta que paira sobre sua biografia não é se ele foi sábio, mas como tamanha sabedoria pôde coexistir com decisões pessoais tão desastrosas. Neste roteiro, vamos investigar as evidências textuais e arqueológicas que pintam o retrato de um monarca que transformou uma confederação tribal em um império cosmopolita, mas que perdeu a própria alma no processo. Existem nuances sobre sua relação com o Egito, o comércio de cavalos e a influência de suas 700 esposas, que mudam completamente a forma como enxergamos sua devoção. Estaria a queda de Salomão programada desde o início por suas alianças políticas arriscadas? Prepare-se para entrar nos corredores de um palácio onde a intriga política era tão letal quanto a guerra aberta. Vamos dissecar como o filho de um escândalo de adultério, a união de Davi e Batseba, subiu ao poder contra todas as probabilidades e estabeleceu um padrão de luxo que a humanidade jamais esqueceria. Esta é a história não contada de como o homem mais sábio do mundo agiu, muitas vezes como o mais tolo dos reis, ignorando os próprios conselhos que deixou para a posteridade. Para compreender a psique de Salomão, precisamos voltar a Jerusalém por volta do ano 970 a.C., um momento de tensão insuportável. O rei Davi, o grande guerreiro que unificou as tribos, estava velho, frágil e moribundo, incapaz de aquecer-se na própria cama. O vácuo de poder iminente criou uma atmosfera de guerra fria dentro do palácio, dividindo a corte em duas facções rivais mortais. De um lado estava Adonias, o irmão mais velho sobrevivente e herdeiro natural segundo a tradição, apoiado pelo lendário general Joabe e pelo sumo sacerdote Abiatar. Do outro lado, nas sombras, operava uma coalizão mais astuta, liderada pelo profeta Natã e por Batseba, a mãe de Salomão. Salomão não era o primogênito. Ele era o segundo filho de uma união que começou com um crime, o adultério de Davi e o assassinato do marido de Batseba. Crescendo sob o peso desse escândalo, Salomão foi educado não nos campos de batalha como seu pai, mas entre escribas e sacerdotes, desenvolvendo um intelecto afiado e uma compreensão profunda da burocracia e da lei. Talentos que seriam vitais, mas que o afastavam da imagem do rei guerreiro que o povo conhecia. O primeiro plot twist real dessa história acontece antes mesmo de a coroa tocar sua cabeça. Um golpe de estado preventivo. Enquanto Adonias dava uma festa prematura para se autoproclamar rei,
Natã e Batseba manobraram Davi em seu leito de morte para nomear Salomão como sucessor. A coroação foi feita às pressas, montando Salomão na mula real de Davi e descendo à fonte de Giom, pegando a facção rival completamente de surpresa. A música e os gritos de "Viva o rei Salomão" fizeram a terra tremer, dissolvendo a festa de Adonias em pânico e fuga. Mas a imagem pacífica de Salomão se estilhaça com as instruções finais de seu pai. Em uma das cenas mais sombrias da Escritura, Davi deixa a Salomão uma lista de extermínio. Ele instrui o jovem rei a usar sua sabedoria para encontrar uma maneira legal de executar Joabe, o general que serviu a Davi por décadas, e Simei, um antigo inimigo político que havia sido perdoado. Salomão não hesita. Assim que assume o controle, ele inicia uma purga stalinista, manda matar seu irmão Adonias, executa o velho general Joabe dentro do santuário sagrado e bane o sumo sacerdote rival. O reinado de paz, portanto, começou com o sangue de familiares e heróis nacionais, escorrendo pelas mãos do novo monarca. Essa brutalidade inicial, muitas vezes ignorada, mostra que a sabedoria de Salomão também incluía uma capacidade maquiavélica de eliminar ameaças. Ele consolidou o reino na ponta da espada de Benaia, seu executor leal, provando que não toleraria dissidência. Antes de vermos como ele usou essa autoridade absoluta para construir maravilhas, quero saber sua opinião sincera. Você acha que Salomão estava certo em eliminar seus rivais para garantir a estabilidade do reino? Ou isso foi um assassinato político injustificável? Responda com certo ou errado nos comentários. Com o trono seguro e a oposição interna eliminada, Salomão iniciou uma transformação radical que mudaria a face de Israel para sempre. A narrativa bíblica relata o famoso sonho em Gibeon, onde ele pede a Deus um coração compreensivo para governar, e a subsequente história das duas mães disputando o bebê que cimentou sua reputação jurídica. Mas a verdadeira magia de sua ascensão estava na sua revolução administrativa. Salomão percebeu que a lealdade tribal antiga era um obstáculo para um Estado moderno e centralizado. Ele reorganizou a nação em 12 distritos administrativos, deliberadamente ignorando as fronteiras tribais tradicionais para quebrar antigas lealdades. Cada distrito tinha um governador, muitos dos quais eram casados com filhas do próprio Salomão, criando uma teia de nepotismo e controle central. A função desses distritos era clara e pesada. Cada um deveria sustentar a corte real por um mês inteiro a cada ano. E a demanda da corte era astronômica, exigindo diariamente toneladas de farinha, carne de boi e ovelhas, além de caça exótica, revelando um apetite por luxo que seu pai Davi jamais teve. A diplomacia substituiu a guerra. Salomão firmou uma aliança comercial crucial com o Irão, rei de Tiro, uma potência fenícia marítima. Essa parceria trouxe para Israel arquitetos, artesãos especializados em bronze e, o mais importante, a madeira de cedro do Líbano. Em troca, Israel exportava azeite e trigo em quantidades industriais. Foi nesse período que a construção do Templo de Jerusalém começou, um projeto que levaria 7 anos e consumiria recursos que hoje seriam calculados na casa dos bilhões de dólares, cobrindo paredes inteiras com ouro puro. No entanto, aqui reside a segunda quebra de expectativa e o lado obscuro da prosperidade. Quem construiu tudo isso? Os registros indicam que Salomão instituiu o trabalho forçado, corveia. Ele recrutou 30.000 israelitas, enviando-os em turnos de 10.000 por mês para trabalhar no Líbano, longe de suas famílias e campos. Além disso, havia uma força de trabalho permanente de 150.000 trabalhadores, composta principalmente pelos remanescentes dos povos cananeus conquistados, que atuavam como carregadores e cortadores de pedra nas montanhas.
O templo era magnífico, a casa do Senhor, mas foi erguido com o suor de um povo que começava a sentir o peso de um estado inchado. Salomão também construiu seu próprio palácio, um projeto ainda maior que levou 13 anos, quase o dobro do tempo dedicado ao templo, sugerindo onde estavam suas prioridades pessoais. Ele criou uma marinha mercante no Mar Vermelho, em Ezion-Geber, importando ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas, transformando Jerusalém em um entreposto comercial global onde a prata se tornou tão comum quanto as pedras da rua. A visita da rainha de Sabá não foi apenas uma troca de cortesias, foi uma missão diplomática e comercial de alto nível que validou Salomão como um jogador global. Ela veio testar seus enigmas, mas também negociar rotas de incenso e especiarias. A descrição bíblica diz que ela ficou sem fôlego diante da organização dos serventes, da comida e das vestes, provando que Salomão havia dominado a arte do soft power, impressionar aliados pela cultura e riqueza em vez da força bruta. Quero agradecer imensamente a você que está acompanhando essa análise profunda e histórica até aqui. Sua atenção aos detalhes é o que valoriza nosso trabalho. Continue assistindo, pois os próximos blocos revelarão como essa máquina de prosperidade começou a engolir seu próprio criador. E o colapso espiritual que se seguiu é chocante. O ponto de não retorno no reinado de Salomão não foi um evento único, mas uma erosão lenta e constante, impulsionada por uma ambição que violava diretamente as leis de Moisés para os reis. O livro de Deuteronômio proibia explicitamente que um rei de Israel multiplicasse para si cavalos, multiplicasse para si mulheres e acumulasse muita prata e ouro. Salomão, em sua sabedoria arrogante, fez exatamente essas três coisas em escala monumental, acreditando talvez que as regras não se aplicavam a ele. A questão dos cavalos revela uma militarização agressiva. Salomão construiu cidades-fortalezas como Hazor, Megido e Gézer, cujas ruínas arqueológicas ainda mostram os famosos portões de 6 câmaras e estábulos capazes de abrigar milhares de cavalos e carros de guerra. Ele se tornou um traficante de armas internacional, importando cavalos do Egito e da Cilícia e revendendo-os aos hititas e arameus. Essa dependência do poder militar e da tecnologia egípcia, os carros de guerra, era um sinal claro de que a confiança em Deus estava sendo substituída pela confiança na força bélica. Mas foi a multiplicação de esposas que selou seu destino espiritual e político. O número de 700 esposas e 300 concubinas não deve ser visto apenas como luxúria desenfreada, mas como uma rede de alianças diplomáticas levada ao extremo absurdo. O casamento mais notável foi com a filha do faraó do Egito, uma união sem precedentes, já que os faraós raramente davam suas filhas a reis estrangeiros. Isso colocou Salomão no topo da hierarquia geopolítica, mas trouxe uma consequência fatal: a obrigação de respeitar e facilitar as religiões de suas esposas. Para agradar suas parceiras reais, Salomão começou a construir lugares altos, santuários, nos montes ao redor de Jerusalém para deuses como Moloque, a abominação dos amonitas, e Quemós, o deus de Moabe. A reinterpretação chocante aqui é que o homem que construiu o templo de Yahvé acabou subsidiando a adoração de deidades que exigiam rituais detestáveis e possivelmente sacrifícios humanos, no caso de Moloque. O rei sábio, em sua tentativa de manter a paz diplomática em casa, declarou guerra espiritual contra o próprio Deus que o entronizou. Uma curiosidade de bastidor verificável é a inflação econômica e social. O texto bíblico menciona que Salomão recebia anualmente 666 talentos de ouro. Embora o número seja simbólico para muitos, economicamente representava uma concentração de renda brutal.
Enquanto a corte bebia em taças de ouro, o povo comum nas tribos do norte sentia o chicote dos supervisores de obras. Jeroboão, um jovem administrador talentoso que o próprio Salomão promoveu, começou a perceber a insatisfação crescente. Um profeta Isaías rasgou uma capa nova em 12 pedaços e deu 10 a Jeroboão, profetizando que o reino seria rasgado das mãos da casa de Davi. Salomão, repetindo o comportamento paranoico de seu pai e de Saul, tentou assassinar Jeroboão, forçando-o a fugir para o Egito. O ciclo se fechava. O rei que começou eliminando rivais terminava seus dias tentando matar novos rivais criados por sua própria opressão. A sabedoria havia se tornado cinismo, e a paz mantida a ferro e fogo estava prestes a colapsar sob o peso de impostos insustentáveis e idolatria estatal. O reino estava unido apenas pelo medo e pela figura carismática do rei envelhecido. O final da vida de Salomão é marcado por um tom de melancolia e desilusão que contrasta violentamente com o brilho de sua juventude. Ele morreu por volta de 931 a.C., após reinar por 40 anos, mas não houve um final feliz ou uma restauração pública de sua fé descrita nos livros históricos de Reis ou Crônicas. Ele foi enterrado na cidade de Davi, deixando para trás um barril de pólvora político. Seu filho, Roboão, herdou a coroa e a arrogância, mas não a sabedoria diplomática. Quando as tribos do norte pediram um alívio na carga tributária e no trabalho forçado, Roboão respondeu com a famosa frase desastrosa: "Meu pai os açoitou com chicotes, eu os açoitarei com escorpiões." O resultado foi imediato. 10 tribos se separaram, formando o Reino do Norte, Israel. E apenas Judá e Benjamim permaneceram leais à casa de Davi. Todo o esforço de unificação de Salomão, todas as fortalezas e alianças desmoronaram em questão de dias. A grande Israel unida, o sonho de gerações, morreu praticamente junto com ele. O verdadeiro legado de Salomão, no entanto, sobreviveu de forma mais poderosa em seus escritos do que em seus monumentos de pedra. A tradição atribui a ele o livro de Eclesiastes, escrito na velhice. Neste texto vemos a verdade final de sua experiência. Um homem que teve tudo: o melhor sexo, a melhor comida, vinhos, jardins, palácios, cantores, ouro ilimitado. E concluiu que tudo era hevel, uma palavra hebraica que significa vapor, fumaça ou vaidade. O insight humano que levamos dessa trajetória é assustadoramente atual. A competência intelectual e o sucesso material não garantem integridade moral nem satisfação emocional. Salomão é a prova histórica de que é possível saber a coisa certa a fazer, aconselhar os outros a fazerem, e ainda assim fazer a coisa errada. Ele foi o homem mais inteligente da terra, mas falhou em dominar seus próprios impulsos básicos, mostrando que a sabedoria sem caráter é uma ferramenta perigosa que pode construir impérios, mas não consegue sustentar uma alma. A arqueologia moderna continua a desenterrar as camadas dessa era em locais como Timná, as minas de cobre, e Megido, confirmando a existência de uma administração complexa e rica no século X a.C. Embora o debate sobre a extensão exata do império continue, mas as pedras não mentem sobre a destruição que se seguiu. O Império Dourado foi saqueado pelo faraó Sisaque apenas 5 anos após a morte de Salomão, levando embora os escudos de ouro que ele tanto prezava. E você? Qual aspecto da vida de Salomão mais te surpreendeu? O fato de sua ascensão ter sido sangrenta ou o fato de ele ter terminado seus dias adorando deuses pagãos? Responda nos comentários com sangue ou ídolos. Se você gostou dessa biografia honesta e sem filtros, inscreva-se no canal agora mesmo. Recomendo fortemente que você assista ao nosso próximo vídeo sobre o rei Davi, para entender a origem de toda essa complexidade familiar.